Pronto, gente. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a gente realmente, aqui no Brasil, a gente ainda precisa agilizar aí os nossos passos, né? A nossa caminhada. A gente precisa estar, assim, mais alerta, né? Há um tempo atrás, a gente falava, a gente vive no mundo da tecnologia, a gente vive no mundo da informação. Mas olha que eu acho que nós estamos vivendo no mundo da mudança, né? Então, cada vez mais, as coisas vêm mudando muito, né, as exigências aumentam cada vez mais, né, o próprio mercado de trabalho exige que a gente se aperfeiçoe sempre. Gente, conhecimento é uma constante em nossas vidas, né? A gente não pode de forma nenhuma esquecer de estar sempre se qualificando, né? E o aprender, gente, uma outra língua faz parte desse contexto. Tá? Então, nós precisamos sim, né, aprender uma outra língua. Eu acho até que hoje, né, aprender não só o inglês, mas de repente adicionar mais uma outra língua aí do seu interesse também é interessante, né? Então começamos pelo inglês, né? Mas assim que a gente estiver aí num certo nível do inglês, vamos melhorar, vamos aprender outra língua também, né? Por quê? Porque isso abre as portas, né, para muitas coisas nas nossas vidas, principalmente quando a gente fala de profissão, de trabalho, né, de mercado de trabalho. E essa área de vocês, que é a área de informática, ela exige isso também, né? Até porque eu tenho certeza que vocês, quando vocês estão estudando, vocês se deparam com muitas informações em inglês, muitas palavras em inglês, né? E aí você precisa estar preparado, né? Você precisa estar preparado aí para lidar com os desafios do inglês, né? E vocês vão me entender direitinho, né? Eu trouxe aqui muita informação para a gente conversar, para a gente discutir, para vocês, vamos dizer assim, se motivarem, né? Mais e mais a aprender e a estudar essa língua, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu acho que eu passei, deixa eu voltar aqui. Pronto, agora vai. Olha só, pessoal, prestem atenção aí a esses números. Ó, cerca de 370 milhões de pessoas, tá, em todo o mundo tem a língua inglesa como primeira língua ou língua materna, né? Só aí vocês tiram por que que ela é aí reconhecidamente internacional, aí conhecida como uma língua global, né? Estima-se que nas próximas décadas, gente, 2 bilhões de pessoas estarão estudando inglês e cerca da metade do mundo, aí cerca de 3 bilhões de pessoas, falarão inglês, né? Olha só que interessante, somente na Ásia, vejam bem, no continente asiático, o número de usuários do inglês alcançou 350 milhões, quase o equivalente à soma das populações dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, né, e o Canadá. Existem mais crianças estudando inglês, né, lá no continente asiático, do que o número de crianças britânicas cuja língua materna oficial é o inglês, né? Olha aí, né, o tamanho da importância dessa língua, né? Então a gente não pode ficar de fora, pessoal, né? A gente realmente precisa aí entender e compreender o quanto que é importante, né, que a gente venha a dominar, né, essa língua. Ou pelo menos começar, né, a pensar, quem ainda não começou a estudar ela, tá? Olhem só aí esse mapa. Tá? Então, a gente tem aí um mapa da língua inglesa pelo mundo. Essas áreas de azul escuro, tá? Indica aí ele ser o primeiro idioma, né? O inglês como primeiro idioma aí, tá? E essa área mais clarinha, né? Esse azulzinho mais claro, indica aí ser a língua oficial, mas não é o primeiro idioma, certo? Então, daí a gente ter aí uma noção da presença do inglês pelo mundo, né? E uma curiosidade aí para vocês, né? Did you know, né? Você sabia, né, que mais de 50% dos cientistas do mundo, né, leem inglês e que 75% das correspondências aí mundiais são escritas em inglês, né? 80% das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas estão em inglês, gente, né? Olha aí que coisa. Dos aproximadamente 40 milhões de usuários da internet, vejam bem, algo em torno de 80% se comunica em inglês na atualidade, gente, né? Então vejam só aí como esse inglês é realmente uma língua importante, né? E a gente precisa, né, se preparar aí para conhecer, para usar essa língua ao nosso favor, né? Claro.
Um quinto, gente, da população mundial ela é fluente em inglês, né? E não, ó, nem mesmo aí o chinês, que é falado por mais de 1 bilhão de pessoas, atingiu esse patamar, né? Vocês sabem quanto que a China é um país populoso, né? Então, ainda o inglês ainda supera, tá? Então, cerca de 60% das publicações de pesquisas no mundo são escritas em inglês, né? Então, só dados aí relevantes para que a gente consiga compreender a importância dessa língua, tá? A tela se zangou comigo. Deixa eu mudar o dedo, gente. Espera aí. Pronto, agora foi. Então, vamos ver, gente, o que facilita, né, aí o aprendizado do inglês, né? Existem algumas características da língua inglesa que vão facilitar, sim, e nos ajudar a compreender melhor essa língua, tá? Que características seriam essas, né? Então, a primeira é que o inglês ela é uma língua alfabética, assim como o português, certo? O inglês ele utiliza um sistema de sinais gráficos e sonoros correspondentes às mesmas letrinhas do alfabeto que o português usa. Então, isso facilita demais, né, o entendimento e o aprendizado da língua. Outro ponto relevante. No inglês, gente, cerca de 60% das palavras são de origem latina, assim como o nosso português. Muitas palavras, elas são facilmente identificadas, certo? Vocês vão ver, à medida que nós trabalharmos os textos, vocês vão ver quantas palavras semelhantes, né? Palavras em inglês que são semelhantes às palavras em português existem, tá? Olhem só, eu trouxe até alguns exemplos aí para vocês, né? Observem aí essas palavras, tá? Então, eu trouxe aí, deixa eu ativar aqui minha caneta. Olha aí as palavras que eu trouxe para vocês, ó. Introduction, opa. Ó, introduction, project, university, technology, family, né? Observando essas palavras aí, qual o significado delas, gente? Vocês conseguiriam me dizer qual o significado dessas palavras em português? Vamos lá? Qual o significado dessas palavras aí em português? Observem que elas são muito parecidas com outras palavras em português. Que palavras são essas? Cadê o pessoal? Fazer a chamada. Aruazes. Cadê o pessoal de Avelino Lopes? Bonfim, Cabeceiras, Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia, Dom Inocêncio, Itaueiras, Picos. Cadê vocês? São Miguel do Tapuio. Eu acho que é São José. São José do Peixe, é isso? Pronto, isso. Ok. E aí, gente, tá muito difícil, não dá para saber. Cadê vocês? Leiam as palavras. O que vocês acham? Introduction, project, university, technology, family. Yes, o pessoal ali de Dom Inocêncio já escreveu uma ali, introdução, perfeito. Projeto. O José Henrique ali escreveu introdução. Valeu, gente. Universidade. Perfeito, José Henrique. Que mais, gente? O pessoal de Pix escreveu ali projeto, tecnologia. Muito bem, gente. You are amazing. Vocês são fantásticos. Família. Exato. Muito bem. Amei, gente. Muito obrigada. Thank you very much, tá? Obrigada ao pessoal de Picos, de Dom Inocêncio, José Henrique aqui no YouTube, tá bom? Quero vocês participando assim, tá? Construindo aí a aula comigo. Isso, gente, muito bem, é exatamente isso. Então, toda vez que vocês pegarem um texto em inglês, observem, né? Vocês vão encontrar muitas palavras em inglês que são semelhantes às palavras que têm o mesmo significado em português, certo? Aí nós tivemos introdução, projeto, universidade, tecnologia, família, né? Então, são palavras que na hora que você olha, que vocês olharam, vocês já conseguiram entender o significado. Então, esse aí é um aspecto que facilita, né, na hora de nós entendermos
né, os textos em inglês. Tá? Perfeito, gente. Muito bem. Bom, outro aspecto, gente, o inglês, assim como o português, é uma língua que segue o padrão SVO. Que padrão é esse, gente? É o sujeito, verbo, objeto ou então o complemento. Assim como o nosso português, né? Nossas frases, elas são sempre formadas por sujeito, verbo, objeto, né? Isso, sujeito, verbo, complemento. Então, o inglês também, certo? Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, bem facinho, cheio de cognatos, né? Ó, the computer is on the table, né? Então, ó, the computer is on the table. Quem é o subject? Quem é o sujeito? The computer, né? Observem aí, ó, sujeito da minha frase, the computer, né? Quem é o verbo? Quem é o verb? Né? Nós temos aqui o is, que é o nosso to be verb, né? Que é o verbo to be. E temos o complemento. Quem é o complemento da frase? On the table. Gente, sonha a gente saber que as estruturas, né? Que a estrutura é similar, né? Que a construção de uma frase em inglês ela é similar com a construção de uma frase em português, já nos ajuda horrores, né? Imensamente, tá? Já facilita o nosso entendimento, certo? Então, a gente tem aí, ó, 3 aspectos relevantes que vão nos ajudar aí a compreender melhor o inglês, né? Que vai facilitar o aprendizado da língua inglesa, certo? Bom, e alguns mitos e verdades, né, da língua inglesa aí, tá? Quando a gente fala em gramática, né, a gramática é importante? Sim, a gramática ela é importante, sim, mas ela precisa ser contextualizada, pessoal. Sem a gramática, a comunicação e a leitura se tornariam impossíveis, então a gente precisa conhecer a gramática, sim. Agora, o que a gente não pode é achar que estudar aquela regrinha gramatical lá, sequinha e crua, sem contextualizar aquilo ali, vai nos ajudar, né? Não, vai, na verdade, deixar o aprendizado de uma forma mais complexa, tá? Então, nós iremos ter momentos de estudar a parte gramatical da língua inglesa? Sim, nós vamos estudar verbos, nós vamos estudar os advérbios, vamos estudar pronomes, vamos estudar o próprio processo de formação das palavras em inglês com os afixos, né, que são prefixos e sufixos, sim. Mas nós vamos fazer isso de uma forma contextualizada, né, mostrando dando sentido para aquilo dali, tá? Outro aspecto, né? Outro mito, né? Importante da gente falar. Não, para mim aprender a ler os textos de informática, né? Não é necessário ler somente textos da área de informática, gente, tá? Quanto mais eclética, quanto mais variada forem as suas leituras, o aprendizado ele vai se tornar mais sólido, né? Então, você pode sim diversificar as suas leituras, por que não? Não há nada de errado nisso, tá? Então, na verdade, vai te ajudar, né? Aí, se você quiser focar só na área da informática, né? Sim, você pode, não tem problema. Mas, se você quiser, né, melhorar esse aprendizado, né, agilizar mais, né, o teu processo de aprendizado, então, o ideal é que você faça diversos tipos de leituras, até porque o aprendizado, aquele vocabulário que você construiu, o aprendizado que você teve numa determinada leitura, vai te ajudar muito, né, no aprendizado, nas leituras de textos na área de informática, certo? Outra coisa, né? Não é necessário dominar um amplo vocabulário para poder ler, né, uma outra língua, né? No entanto, ele não pode ser menosprezado. Às vezes, o aluno acha que para ele ler, ele precisa saber todo o vocabulário ali daquele texto. Ah, eu vou ler um texto da área de informática. Não, eu só vou ler se eu souber que ali tem um monte de vocabulário que eu conheço. Ou então ele vai ler, aí ele toda hora está no dicionário. Está no dicionário pegando significado, anotando significados, né? Não, gente. O que a gente precisa fazer? Né? A gente faz as inferências, né? Existem as estratégias que a gente utiliza para entender o significado daquela palavra ali naquele contexto. Até porque vocês vão perceber que em algumas situações, né, existem algumas palavras que elas assumem vários significados na língua inglesa, né? E aí o ideal é que você leia, que você observe onde aquela palavra está inserida e você tente fazer as inferências, que é exatamente tentar compreender,
né? Você vai fazer uso do seu conhecimento prévio, né? Das outras palavras que estão ali próximas a ela, para você saber o que é que ela está querendo dizer ali naquele contexto, tá? Em inglês, por exemplo, existem as expressões idiomáticas, phrasal verbs, e o próprios, alguns verbos, como por exemplo o verbo get, take, dependendo da palavra que acompanha eles vão formar uma expressão diferente, né? Ele tem um significado ele sozinho, mas se ele vier junto com outra palavra, ele já vai dar um contexto diferente. Então, assim, é muito bom tomar cuidado em relação à questão do vocabulary. Ah, professor, então não é bom aprender vocabulário? Não, é sim, você pode fazer isso, né? Mas quando você optar em querer aprender esse vocabulário, faça de uma forma contextualizada, né? Se você leu um texto, várias palavras você não conhecia, chamou a atenção, você anotou ali. Então, se você quer ali, né, vamos dizer assim, sistematizar o sentido daquela palavra, compreender o que significado daquela palavra, então construa frases, né? Ah, eu li um texto, tinha a palavra beautiful. Ah, eu vi que beautiful é bonito ou bonita. Pronto. Será que você vai lembrar do significado dessa palavra? Normalmente nós não lembramos. Por quê? Porque a gente fez isso de uma forma solta, né? O ideal é que a gente contextualize. Então, viu a palavra, né, chamou a atenção, você quer ali, vamos dizer assim, lembrar do significado dessa palavra, quer usar em outro momento, você faz uma frase. Né, faz uma frase com aquela palavra, que aí vai ajudar você. Você criou um contexto ali, você mesmo criou a frase. Então, normalmente, dessa forma, a gente tende a, vamos dizer assim, guardar, né, na nossa mente. Mas o que acontece? Até mesmo, né, a variedade de leituras que a gente faz permite com que a gente reveja, né, às vezes alguma palavra que a gente viu agora, a gente já viu no texto anterior, né? E aí, quando a gente lê, a gente já lembra, olha, eu vi essa palavra aqui, ela significa isso, né? Por quê? Porque à medida que você lê, ela te permite, né, ter uma constância, e aí você passa a ficar com aquele conhecimento ali presinho na sua cabeça, né? Então, por quê? Por conta da variedade de leituras que você fez, né? Então, ler te proporciona isso, né? E quanto mais variada for a leitura, melhor, né? E você não precisa também estar preso à questão do vocabulário, certo? Você pode usar as inferências para entender o que significa esse vocabulário. Gente, nós vamos dar o break, né? Nosso break. Daqui a pouco a gente está de volta. 15 minutos, não é isso? 15 minutinhos a gente está de volta aqui com a nossa conversa aqui na área de inglês, tá bom? Vejo vocês já já.